Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou os áudios daquela reunião realizada em agosto de 2020, da qual participaram Augusto Heleno do GSI, o próprio ex-presidente, duas advogadas do Flávio Bolsonaro e Alexandre Ramagem, então diretor-geral da ABIN. Nessa reunião, eles trataram do assunto rachadinha, tá? E os áudios sugerem que o ex-presidente da República poderia atuar em prol do Flávio Bolsonaro. Durante a conversa, são citados os nomes de José Tostes, ex-secretário da Receita e então chefe do SERPRO, e de Gustavo Canuto, ex-ministro de Bolsonaro, que foi transferido para a Dataprev. Tá? O presidente e seu núcleo mais próximo, né, de atuação, chamado Gabinete do Ódio, são acusados aí pela Polícia Federal de ter utilizado a máquina estatal em benefício próprio, a tal da ABIN paralela. Tá? Matheus, antes de a gente comentar esse assunto, vamos soltar os principais trechos desse áudio que foi divulgado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Matheus, solta o primeiro trecho, por gentileza. Vai ter que sair deles, 50 empresários esperando Tulipa, né? Tulipa. Fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, o senhor que determina. Não, que vocês, a quem interessa para a gente resolver isso? Eu acho que o SERPRO, que a gente puder, mas qual a opinião? Você vai viajar amanhã domingo, não, né? Vai viajar amanhã? Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia, amanhã, Canuto? Qualquer horário, nosso é 8h40 da manhã, eu já deixei a agenda ali para conversar com o Flávio. Vamos cuidar para o que acontece. Isso aqui não pode. Ninguém vai entrar com influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bateu no dia até agora, presidente. Eu não sei se você falou, eu não dou entrevista. A gente não parte. Eu não falo com o Flávio, eu só falo com o Flávio. Deixa eu ver, o cara fala. 2 meses e meio que não fala nem nada. As coisas, a República Vai encher a boca do cara agora. Resolvemos, presidente. Nós vimos isso. É muita raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu errei. Enfim, vamos ouvir mais o trecho dessa conversa que mostra muito essa tratativa para tentar blindar o Flávio Bolsonaro. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não, presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. No caso, conversar com o chefe da Receita. Então, Ele não tem chance dele estar nisso aqui, não, né, Ana? Não, o Tocha já sei. Não, mas o acho que é o secretário da Canuto. Receita. É o 02, não é isso? Você não tem É o 01. É o 01 do Sérgio Canuto. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo. Pô, então... Sem problema de eu conversar com ele. Não vai ter problema de eu conversar com o Canuto. Então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, Ele para ele clique que você consegue saber. ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Eu converso os dois sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Tem que conversar com ele sozinho. E deixar bem claro, que nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, a gente quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até o próprio GSI teria atribuição para isso. Tá aí, trechos dessa conversa que foi gravada pelo Ramagem. Ramagem disse que o próprio ex-presidente sabia dessa gravação, mas enfim, daqui a pouco a gente vai entrar nesse caso. Matheus não, Rodolfo Bosch, por favor, seja bem-vindo. Eu chamei o Rodolfo de Matheus, acabei confundindo, se os dois são parecidos, dois meninos novos. Meu caro Rodolfo, esses áudios, eles mostram pelo menos uma tentativa de interferência, pelo menos a priori. Se de fato essa interferência ocorreu ou não, aí é algo que a Polícia Federal ainda está em investigação, né, Rodolfo? Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a nossa audiência, o chat. Wilson, assim, o áudio não mostra a tentativa, ele mostra a intenção, né? Sim. Temos, então, por enquanto, a intenção. E o pessoal que estava reclamando no chat, né? É um assunto requentado, vocês só falam do Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui que a gente estava discutindo faz poucos dias sobre o Bolsonaro a história do caso das joias, né? Joias sauditas, se ele vendeu, se devia ter vendido ou não. E eu só vou destacar aqui que eu falei que aquele caso das joias
para mim, né, de onde eu vejo, ele é muito menor na comparação com os outros, inclusive esse, né? Porque a questão aqui, Wilson, para mim não é, se chegou a fazer alguma coisa. Isso é uma questão judicial, né? E aí pode se tornar criminal, se for o caso. Mas para mim o problema é a própria reunião. O problema começa na reunião. Porque por que que o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência está sentado com o presidente da República para tratar do caso de um senador que, por acaso, é o filho do presidente da República? Por que que essa reunião aconteceu? Por que que o presidente está com advogados defensores do seu filho, senador? Né? Assim, aí o contexto político é, claramente, o Bolsonaro e o grupo dele, né, o Heleno e o próprio Ramagem, identificaram na investigação da Receita Federal algum erro, algum vício, do qual eles ali na reunião dizem que pensam contra o qual eles pensam em reagir. Né? Então tem alguma coisa errada na investigação da Receita Federal e, portanto, nós precisamos reagir. E aí uma das advogadas, inclusive, fala, isso inclusive é atribuição do GSI. Por que é atribuição do GSI? Né? O caso é do filho do presidente. O que eles estão interpretando politicamente é que o filho do presidente, senador, estava sendo acossado, né, pela Receita Federal para atingir o presidente da República e, portanto, o presidente deveria ou poderia se reunir com o diretor-geral da ABIN para tratar desse assunto. Então, assim, o problema está na origem, está na reunião. E aí, quando o Bolsonaro fala assim, alguém pode estar gravando, e, portanto, ele tenta afastar a insinuação de tráfico de influência, ele está tentando se proteger, né? Não é que ele está, como boa parte dos apoiadores dele tem falado desde que essa gravação veio a público, fala, tá vendo, olha aí, o presidente não tem interesse em tráfico de influência. Na verdade, ele só disse isso claramente na tentativa de se blindar de uma acusação de tráfico de influência. Então, assim, se é crime ou não, até onde é possível implicar o Bolsonaro por conta disso, é uma coisa. Agora, claramente, essa reunião não deveria ter acontecido. E o fato dela ter sido gravada é péssimo para o Bolsonaro, né? Porque constata que ela de fato ocorreu, como a gente destacou isso, né, quando, antes mesmo do áudio vir a público, né, que a revista Cruzoé já tratava disso anos atrás, falando que essa reunião tinha ocorrido, com detalhes que são agora confirmados pela gravação que veio a público, né, que o Flávio Bolsonaro não participou dessa reunião porque tinha contraído Covid-19, entre outros detalhes que agora todo mundo teve acesso, aos quais todo mundo teve acesso, né? Que é o ponto, né, Rodolfo? Assim, agora, também tem um detalhe nesse caso, que assim, isso aí a gente também tem que dar a mão à palmatória. É um caso grave, só que a impressão que eu tenho também, Rodolfo, é que é menos grave do que aquilo que se falava na semana passada. Né? Me pareceu muito isso, me pareceu que é um caso grave, uma tentativa, só que entre a tentativa e o fato, lógico, teve uma discussão ali dentro do Palácio do Planalto, nesse sentido, mas assim, não me pareceu também que seja um caso com esse potencial atômico que foi citado pela esquerda, né? Ou até por alguns articulistas na semana passada, né, Rodolfo? Me parece, lógico, é um caso difícil, um caso grave, mas não me parece, mas também não tem aquele, não teve o batom na cueca que se imaginava, que se esperava, né? Há uma discussão ali, mas assim, batom na cueca, não sei. Eu tenho Ele é minhas uma peça dúvidas. é uma peça no quebra-cabeça, né, Wilson? Assim, não é a última peça, né, aquela que fechou tudo, né? Mas ela é parte do quebra-cabeça em que, a gente está falando disso há anos, né? E o Flávio Bolsonaro teria sido blindado da investigação por Sim. rachadinha, e aí tem vários elementos e tal, e agora chegou-se a uma fase da investigação em que teve gente presa, né? Uhum. Porque é sobre a BIM paralela, e aí tem uma crítica que o Alexandre Ramagem fez à investigação, porque a investigação se chama Última Milha, né? Um trocadilho com o First Mile, que é o Sim. software de monitoramento, né? E ele fala, nesse relatório, nesse inquérito, né, que a Polícia Federal fez e
e do qual o Alexandre de Moraes tirou o sigilo, não tem nada de first mile lá, né? É tudo É conversa verdade. de WhatsApp, né? É tudo. E aí, de fato, digamos assim, é na informalidade, né? Não tem aquele. Que seria uma coisa, né? É um software, né? Um programa que foi adquirido e que foi usado indevidamente, né? Isso aí seria gravíssimo, né? Porque aí Sim. realmente você teria uma prova da utilização, né? Uhum. Agora, foi o bastante para as autoridades brasileiras prenderem 4 pessoas, que nós soubemos agora, mais claramente, que tentaram vamos assim, confabularam contra adversários políticos da família Bolsonaro, né? E aí ficou esse caso aí do Kim Kataguiri, casos elogiosos, né? Olha, não conseguimos pegar nada desse cara aqui. Uhum. Quem foi a público falar, olha, tá vendo aí? Levou um carimbo de qualidade dos aliados do Bolsonaro. Então, assim, é um caso, resumindo para mim, muito grave. A questão criminal realmente fica para o encaminhamento das autoridades, mas é muito mais grave, e eu vou lembrar a comparação que eu fiz com o caso das joias. O caso das joias é nebuloso, não sei, vendeu, tentou tirar um trocado ali. Esse aí não dá, porque é uma reunião que não deveria ter acontecido. Isso Sim, está claro, assim, essa reunião não deveria ter acontecido. isso é fato. E Isso é aí, fato. os caras gravam a reunião. Aí, assim, aí realmente é complicado defender, viu? Assim, para os aliados do Bolsonaro aí, é muito complicado. E tem mais outro detalhe dessa reunião, de novo, né, que a gente também não sabe até que ponto que é verdade, né, Rodolfo, ou não. Porque é o seguinte, tem um trecho da reunião, a gente acabou não separando o áudio, mas tem um trecho dessa reunião específica que fala que o Bolsonaro sugere que o Wilson Witzel teria trocado a blindagem do Flávio Bolsonaro por uma vaga do Itabaiana para o STF, né? Há esse trecho. O Witzel diz que não tem nada a ver, que não pensou em nada, não articulou em nada, mas enfim. Mas essa tratativa do Witzel, depois eu vou até pegar o relatório aqui, para a gente pegar esse trecho aqui, porque esse trecho do relatório é o que justificaria, foi utilizado pelo Ramagem para justificar a gravação da reunião, porque segundo o Ramagem, essa reunião foi gravada por ele para que implicasse o Witzel por ele fazer essa tratativa de negociar a blindagem do Flávio Bolsonaro por uma vaga para o Itabaiana no STF. Uma história meio mal contada, né? Aí o Witzel diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa justificativa do Ramagem também não me parece muito plausível. Porque, afinal de contas, você vai o quê? Vai gravar aliados para falar de um crime? Para mim, não faz muito sentido. Parece que ainda. É, Parece que me parece muito que o Ramagem gravou a reunião para que ele se blindasse de qualquer coisa. para Me se pareceu proteger, muito né? isso. Para se proteger. Wilson, a questão é essa agora. Agora é redução de danos, assim. Essa é a questão. Esse áudio não faz nada bem para nenhum dos envolvidos. E agora é tentar reduzir o dano. Se é possível reduzir o dano, assim, eu acho muito, a possibilidade é muito pequena, assim, não tem. Primeiro, assim, participar desse tipo de reunião, a reunião tá errada. Se você gravou uma reunião errada, como é que você vai sair bem dessa história, né? Assim, no máximo que ele utilizasse para se proteger, mas nem isso, porque o diretor geral da ABIN não tem que estar nesse tipo de reunião também. Então, assim, é péssimo para o grupo do Bolsonaro. Eu vi análise por aí, que eles ficaram aliviados e tal, porque não tem isso que você falou, inclusive, né? Não tem ali uma confirmação de um crime sendo cometido e tal. Mas aí também acho que, assim, não precisa ter a confirmação do crime para ser ruim, né? É péssimo, e é mais como eu falei, uma peça nesse quebra-cabeça que vai sendo montado aí aos poucos contra o Bolsonaro e que vai cercando ele, né? Achei que o trecho. Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza. Eu te passei o relatório da PF. Me coloca, por gentileza, na página 37. Página 36 e 37. Fala sobre a questão do Witzel. Pode subir um pouquinho, Matheus. No finalzinho da 36. Aí. 36. Aí a Luciana Pires falando sobre a questão do Witzel, né? Tá aqui. Aí o Jair Bolsonaro, ano passado, no meio do ano, encontrei com o Witzel. Pode subir um pouquinho, por gentileza. É bem pequenininho o problema, né? Ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Esse é o trecho aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala da suposta oferta aí do Witzel para tentar resolver a questão do
do Flávio Bolsonaro. Matheus, traz para cá mais uma vez. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, eles minimizaram, como falamos há pouco, a divulgação dos áudios dessa reunião de agosto de 2020. Só relembrando, os áudios foram liberados por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Solta, por gentileza aí, Matheus, o VT do Flávio Bolsonaro. E mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Eu não tenho nada. Eu atingi moralmente. Não deu nada. O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. Eu converso as duas sozinho, a pergunta é muito inteligente. Ninguém conversa a sozinho. Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, você quer que não cometa o crime, e te investir. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar um jeitinho, nada. Não Ninguém. tem essa O diabo sabe. Ninguém está no tráfico de influência. Deixa eu soltar agora, Rodolfo, o Ramagem, complementando aí a fala do Flávio Bolsonaro. Solta o Ramagem, por gentileza, Matheus. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então, nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações nos juízos competentes, inclusive no STF. Então, não é, meu caro, porque nesse caso, não é, Rodolfo, porque qual é o contexto? Eles falam sobre a questão dos RIFs, né, que são os relatórios, né, de informação financeira da Receita Federal.
E aí a justificativa do Ramagem e do Flávio é de que teria havido abuso da Receita Federal na expedição desses IFs. Agora, a questão que eu sempre falo é a seguinte: não existe conduta, não existe, como é que eu posso falar? Não existe a possibilidade de você investigar quando você está caminhando certinho, né? Quando você tem uma conduta ilibada, não existe investigação, não existe suspeita. A questão dos RIFs, dos relatórios de inteligência financeira, são apontados justamente porque havia uma suspeita naquele momento de uma movimentação atípica envolvendo o então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro. Essa que é a questão, né, Rodolfo? Mas o que eu não consegui entender, Wilson, vamos ver se você consegue me explicar. O Ramagem diz no final do vídeo dele que o GSI não tinha nada a ver com a história, que a ABIN também ele tá dizendo, ele implica que não tem nada a ver com a história. E eu quero saber por que eles estavam numa reunião sobre essa história. Por que essa reunião aconteceu? Isso é que eu não consigo entender, né? Assim, as advogadas do Flávio vão ao presidente da República com o diretor... Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto, com o diretor-geral da Agência de Inteligência Brasileira e com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tratar do caso de um senador da República, do qual ele não pode tratar, segundo o diretor-geral da ABIN. Então, assim, para que essa reunião ocorreu? E aí, a coisa você já tinha mencionado, né? A justificativa para ele ter gravado a reunião é pior ainda, porque ele disse que poderia ter ocorrido um cometimento de um crime de uma pessoa, e aí você também me ajuda a entender isso aí, que não participou da reunião, é isso? Então, né? Assim, era o Witzel que ia participar dessa reunião, não foi, e aí não tendo ido, sendo ele quem poderia cometer o crime contra o qual o Alexandre Ramagem... Ou um aliado, fica essa coisa meio barata voa, né? Alguém dele, mas ele não foi para a reunião, então por que a reunião foi gravada? E se o Bolsonaro sabia que a reunião foi gravada, ao dizer, ao comentar durante a reunião que talvez as reuniões sejam gravadas, ele estava fazendo, obviamente, então, um jogo de cena. Então, se ele está fazendo esse jogo de cena, por que os bolsonaristas agora ficam dizendo que, olha, tá vendo o que o Bolsonaro falou? Tá vendo? Ele estava falando, se ele... Bem, se ele sabia, então, assim, é muito enrolado, é péssimo para o grupo todo, para o Bolsonaro principalmente, porque participou da reunião, né? O Flávio acho que da família Bolsonaro é o que menos aparece, né? Isso é engraçado, isso. Ele não estava nessa reunião, estava doente, então não tem ali, ele não está implicado diretamente, né, com essa reunião, mas o Bolsonaro, o presidente da República, estava. E aí as explicações, realmente, emendas que saem pior do que o soneto, porque não tem como explicar essa reunião, inclusive pela própria explicação, é o que se depende da própria explicação do então diretor-geral da ABIN. Ele admite que não tinha nada a ver com ele ou com o GSI essa história, e aí a pergunta que fica ainda maior, né? Por que, então, houve essa reunião com essas pessoas para tratar desse assunto? Coisas que a gente vai ter que aguardar muito ainda para ter as devidas explicações. É bom lembrar que esse fato, né, ele está ali no âmbito das investigações do uso político da ABIN. É como você falou, né, Rodolfo, quer dizer, por que eu vou ter uma reunião envolvendo o diretor-geral da ABIN para discutir relatório de inteligência financeira de um senador da República? Então, assim, aí coaduna um pouco com as acusações do ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, ele saiu justamente do governo Bolsonaro porque ele argumentava que havia uma tentativa de interferência da família Bolsonaro na Polícia Federal. Essa foi a justificativa. Talvez o ponto mais importante desse relatório ou dessa gravação é que, né, você tem uma reprodução de um modus operandi, né, que é justamente esse modus operandi que foi denunciado pelo Moro, né? Talvez essa parte seja a parte mais importante desse... Já passou tanta coisa, né, Wilson? Passou uma eleição, porque assim, se fosse em outro contexto, talvez o Moro hoje estivesse falando sobre isso, né? Falando, olha, tá vendo? Mas hoje, politicamente, para ele não é mais proveitoso tratar do assunto sob essa perspectiva, né? Porque aí as forças políticas vão se rearrumando. E aí eu vou aproveitar, só para finalizar essa história, assim, do ponto de vista político, a análise que o Bolsonaro faz nesse contexto, ela faz sentido.
né? Porque o Bolsonaro é ele e os filhos, né? A família é uma unidade. Então, quando se vai para cima do Flávio, né, uma investigação, ou para o Eduardo, para o Carlos, ela resvala no Bolsonaro porque eles são parte de uma coisa só. Isso, sob esse ponto de vista, faz sentido essa análise, né? Vou me proteger, ou vou proteger o Flávio, porque proteger o Flávio é me proteger. Agora, do ponto de vista institucional, não faz nenhum sentido isso. Então, fazer isso no discurso, ele proteger o Flávio, né, e preservar os filhos, faz sentido. Agora, que ele use, ou que ele tenha usado, a estrutura institucional para fazer isso, aí é completamente errado. Não? Aí, do ponto de vista institucional, não faz nenhum sentido. E aí ele realmente, comprovado tudo, ele vai ter que responder por isso.